Meu nome é Aline. E se alguém me pergunta por que eu desconfio de amizades fáceis, eu respiro fundo. E lembro da Giovanna. A gente cresceu praticamente na mesma rua, entre bonecas improvisadas e piques no fim da tarde. Ela dizia que seríamos irmãs para sempre, mesmo quando nossas mães brigavam por causa de algum desentendimento bobo. Mas o tempo não escuta promessas de criança. E quando ela se mudou, parecia que levou com ela tudo o que a gente tinha vivido. Eu tinha 14 quando ela foi embora. Os pais dela ganharam uma herança e trocaram a casinha simples por um sobrado no condomínio novo da cidade. No começo, ela ainda mandava mensagem, mas os textos foram ficando curtos, espaçados, até sumirem. 3 anos se passaram, e confesso, eu ainda pensava nela, mesmo que não admitisse. No meu último ano da escola, fui transferida para o Colégio Estadual Central, o mesmo onde ela estudava agora. Minha mãe conseguiu vaga depois de muita luta. Era longe, mas valia a pena. Fui, no primeiro dia, com a mochila que era do meu irmão mais velho, o tênis um pouco apertado e a coragem colada no peito como escudo. Entrei no pátio e o coração bateu diferente. Ela estava lá. Giovanna, cabelos escovados, celular moderno na mão, roupa impecável. Sorri, tímida, me aproximei. Giovanna? Chamei, como quem tenta recuperar um eco. Ela virou devagar, me olhou de cima a baixo, com um riso sem emoção. Aline. Nossa, quanto tempo! Disse como quem reconhece alguém por educação. Você estuda aqui agora? A pergunta veio com um ar de deboche. Sim, respondi com a voz trêmula. Antes que eu completasse a frase, ela virou-se para as amigas e soltou. Meninas, essa é a Aline. A gente brincava quando era criança. Lá na vila, sabem? Ela era quase da família, tipo irmã de consideração. A entonação dizia tudo. Era, quase, consideração. As amigas riram discretamente. Uma delas cochichou. Família é coisa de sangue, né? Chão pareceu sair debaixo dos meus pés. A Giovanna me olhava com aquele sorrisinho educado, mas com a mesma frieza de quem já decidiu onde você deve ficar. E não era ao lado dela. Passei o resto do dia evitando cruzar com o grupo. Almocei sozinha. No banheiro, ouvi risadinhas. Uma das meninas disse: "A nova sombra da Giovanna chegou." Eu podia ter chorado ali mesmo, mas eu segurei, porque crescer é aprender a esconder as lágrimas nos bolsos da dignidade. Em casa, minha mãe me perguntou como foi o dia. Eu sorri. Disse que estava tudo bem, que o colégio era grande, os professores bons. Ela ficou feliz. E eu fui dormir com um nó na garganta, abraçada em um travesseiro que não dizia nada, mas entendia tudo. Aquela noite, escrevi no meu caderno. As pessoas não mudam. Elas só tiram as máscaras quando acham que já não precisam mais fingir. E foi ali, naquela primeira semana, que eu soube. A Giovanna que eu conhecia morreu há anos, e aqui restou. Estava viva demais para me deixar esquecer disso. No dia seguinte, cheguei cedo e sentei num banco isolado do pátio. O céu ainda estava meio cinza, como se adivinhasse o que eu sentia por dentro. Um menino passou por mim correndo, esbarrando no meu caderno e pedindo desculpas sem olhar. Respirei fundo. Eu só queria passar despercebida naquele lugar onde todo mundo parecia saber quem era e onde se encaixava. Menos eu. As aulas começaram, mas minha cabeça estava longe. Cada risada alta no corredor parecia ser sobre mim. Cada olhar demorava mais do que devia. E quando entrava na sala, me sentia como se estivesse invadindo um território que não era meu. Giovanna não falava diretamente comigo, mas a presença dela me cercava como fumaça. Onde ela estava, as pessoas a seguiam. E onde eu passava, sentia as costas queimando, como se rótulos fossem colados em mim sem que eu visse. Na aula de literatura, a professora pediu que formássemos duplas. Antes que eu levantasse os olhos, todos já estavam emparelhados. Fiquei sozinha, olhando em volta, tentando disfarçar o nó na garganta. A professora notou e, com um sorriso gentil, disse: "Você
Pode fazer sozinha, Aline, sem problema. E sorriu de novo, como se quisesse aliviar a humilhação. Eu agradeci com a cabeça, mas doeu. Doeu como uma ferida invisível. Na saída, tentei ir rápido, mas ao passar perto do bebedouro, ouvi o suficiente para me despedaçar por dentro. Ela é do bairro da Vila, né? É, a Gi falou que estudaram juntas, mas parece que só uma evoluiu. Ai, credo, que maldade! Tô mentindo? Minha vontade era gritar. Mas gritar o quê? A minha dor? A minha raiva? Ou a saudade daquela amiga de infância que me defendia dos meninos no parquinho e me dividia o último biscoito de chocolate? Ela agora era outra pessoa. E eu, aparentemente, era só mais um peso no histórico dela. No fim da semana, a professora de sociologia nos dividiu em grupos aleatórios. O destino, sempre irônico, colocou Giovanna e eu no mesmo. Senti o estômago embrulhar. Ela fingiu naturalidade. Oi, Aline, tudo bem? Era como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse me exposto dias atrás. Eu respondi com um aceno tímido, mas algo dentro de mim gritava. Ela olhava para o celular enquanto falávamos sobre o tema da apresentação. Ignorava minhas sugestões. Ria das ideias de uma das meninas, sempre me cortando, como se minha voz incomodasse. Até que numa dessas ela soltou. Ah, gente, desculpa, mas a Aline sempre foi muito criativa. Lembra quando inventava histórias com folhas de caderno, Aline? Riram. Mas ali havia veneno. Ela não falava com saudade. Ela dizia como quem expõe o passado de alguém para manter distância. E eu cansei. Naquela noite, cheguei em casa e sentei, no chão do quarto. Escrevi tudo no caderno velho que guardava desde os 12 anos. Escrevi como se fosse uma carta que nunca entregaria. Giovanna, você sabe que me quebrou em partes pequenas, né? Não com socos, nem gritos, mas com esse silêncio cortante, com essa forma de fingir que nunca me conheceu. Você me chamou de irmã. Me prometeu amizade eterna e hoje me olha como quem esbarra em alguém na rua. Eu não sou invisível. Só estou aprendendo a me enxergar sozinha. Fechei o caderno e deitei com ele no colo, como quem abraça as próprias cicatrizes. Minha mãe entrou no quarto e perguntou: Você tá bem, filha? E pela primeira vez eu respondi com honestidade: mais ou menos. Ela sentou do meu lado, alisou meu cabelo e não disse nada. Às vezes, o silêncio de quem ama cura, diferente do silêncio de quem humilha. Na segunda-feira, eu fui diferente. Não mais confiante, mas firme. Fiz a apresentação no grupo, falei olhando nos olhos. Giovanna tentou intervir, mas dessa vez continuei. E no fim, a professora me elogiou. Muito bom, Aline. Argumento claro, bem estruturado. Você tem voz. E naquele momento, eu senti que sim. Eu ainda tinha voz. E que talvez um dia eu teria escolha. Uma escolha que o destino me cobraria mais cedo do que eu imaginava. 5 anos se passaram desde aquela apresentação na escola. 5 longos anos. Muita coisa mudou. E mesmo assim, algumas dores continuavam ali, adormecidas, como brasas sob cinzas. Eu terminei o ensino médio. Consegui uma bolsa parcial numa faculdade de letras e conciliava os estudos com o trabalho como recepcionista de um pequeno consultório odontológico no centro da cidade. Minha mãe continuava sendo minha base, meu refúgio. Com ela, tudo era mais leve, mesmo nos dias em que a grana mal dava pro básico. A gente se entendia no olhar. Eu ainda escrevia, mais do que antes, na verdade. Tinha um caderno novo agora, onde rabiscava histórias fictícias, cartas que nunca seriam entregues e, às vezes, lembranças da escola que insistiam em voltar. Giovanna virou só uma lembrança distante, como uma ferida que cicatrizou, mas deixou marca. Às vezes, eu a via pelas redes sociais, ostentando viagens, carros, amigas em festas elegantes. Nunca mais nos falamos. E, sinceramente, eu achava que nunca mais veria aquela menina que um dia foi minha irmã de consideração. E depois, meu silêncio mais dolorido. Mas a vida tem um jeito cruel, ou misterioso, de nos colocar diante do que não superamos completamente. Era uma quinta-feira nublada. Cheguei cedo ao consultório, como sempre.
Liguei as luzes, organizei as fichas e preparei o café. Às 9h, a secretária me chamou num canto. Aline, tem uma paciente nova agendada. Veio por indicação, mas o caso parece delicado. Falaram que é urgente. Assenti, peguei a ficha e congelei. Nome: Giovana Andrade Ramos. Idade: 22 anos. Telefone de emergência. Ausente, observações. Estado emocional instável. Possível crise de pânico. Evitar esperar muito tempo. Eu segurei a ficha como quem segura um espelho quebrado. Os pedaços da menina que fui voltaram todos ao mesmo tempo. O banheiro da escola, as risadas abafadas, as frases com veneno disfarçado. Tudo, mas respirei fundo. Afinal, eu estava ali como profissional. E ela era apenas mais uma paciente. Às 9h40, a porta abriu. Era ela. Diferente. Sem maquiagem, os olhos fundos, cabelos presos de qualquer jeito. Andava curvada, como quem não queria ser vista. Quando me viu, parou. Os olhos dela se arregalaram e, por um instante, senti que ela queria sair correndo. Giovana? Perguntei, tentando manter a calma. Ela hesitou. Aline? É. Você trabalha aqui? Assenti com um leve sorriso profissional. Sim, pode se sentar. O doutor já vai te chamar. Ela se sentou. E durante os minutos que esperava, tremia. As mãos apertava a bolsa contra o peito. Não era a Giovana que eu conheci, nem a que me humilhou. Era outra. Uma mulher quebrada por algo que eu ainda não sabia. O dentista a chamou e eu continuei na recepção. Mas meu coração batia estranho. Parte de mim queria ignorar. A outra parte, talvez por costume, queria entender. Quando ela saiu da sala, segurava um papel com uma indicação médica. Antes de ir, se virou para mim. Aline, posso falar com você um minuto? Assenti, ainda sem saber o que esperar. Ela veio até o balcão, nervosa. Eu sei que não tenho direito de pedir nada, nem de falar, talvez. Mas obrigada por não me tratar mal, por não fazer comigo o que eu fiz com você. Fiquei em silêncio. Não por frieza, mas por choque. Ela respirou fundo. Eu tive um ataque de pânico ontem, sozinha no apartamento. Ninguém atendeu minhas ligações. Nenhuma daquelas amigas da escola que viviam comigo. E engoliu o choro. Eu sei que errei com você. Eu fui cruel e não tenho como apagar. Mas se algum dia mesmo, eu puder te pedir perdão de verdade, me avisa. Saiu cabisbaixa, com passos curtos, eu fiquei parada ali, com a ficha dela na mão e o passado todo voltando como um filme mudo. Naquela noite, escrevi no caderno: às vezes a vida devolve, mas não com vingança. Devolve com espelho, para ver se você aprendeu a enxergar de verdade. Eu não sabia o que fazer com aquilo. Só sabia que aquela história ainda não tinha terminado. Era uma tarde abafada de sexta-feira. Eu saía do consultório mais cedo, já que o doutor tinha cancelado a última hora da agenda. Resolvi passar na farmácia ao lado do hospital municipal. Estava de fones de ouvido, distraída, com a mochila nas costas e o caderno de sempre dentro dela, porque escrever, para mim, era quase respirar. Quando saí da farmácia, vi um tumulto na porta do hospital. Uma ambulância havia acabado de chegar e os enfermeiros corriam com a maca. A moça nela estava desacordada, rosto pálido, roupa rasgada em alguns pontos, como se tivesse sofrido uma queda. Só notei quem era quando vi um detalhe pequeno, a pulseira dourada com o pingente de conchinha. Eu conhecia aquilo. Giovana usava. Desde a infância, dizia que era da avó. Era ela. Meu corpo travou. Por alguns segundos, fiquei imóvel na calçada, olhando os paramédicos entrarem às pressas com ela. O coração acelerado, a mente confusa. Entrei no hospital. Não sei porquê. Impulso, curiosidade, preocupação, tudo misturado. Na recepção, me aproximei da moça do balcão. Desculpa, a paciente que acabou de chegar, Giovana Andrade, sabe o que aconteceu? A recepcionista me olhou com pressa.
Acidente doméstico. Desmaiou sozinha. Estava com desidratação severa. Tá sem documentos, ninguém para contato. Você é parente? Parente? Eu quase disse que não. Mas minha boca respondeu antes da razão. Sou amiga de infância, e ali fiquei, sentei, esperei. As horas passavam devagar e minha cabeça girava mais rápido do que eu conseguia organizar. Era como se o passado e o presente tivessem colidido dentro de mim. Lembrei do que ela me disse dias atrás, sobre estar sozinha, sobre ninguém ter atendido às ligações dela. Foi aí que uma enfermeira apareceu. Aline, me levantei imediatamente. Ela acordou. Mas tá muito fraca. Estamos tentando encontrar algum parente, mas ninguém atende. Ela pediu por você. Perguntou se você ainda estava aqui. Aquilo me desmontou. Fui conduzida até o quarto. Ao entrar, vi Giovanna deitada, pálida, com soro no braço. Os olhos estavam vermelhos, mas abertos. Quando me viu, tentou sorrir, mas o rosto estava pesado. Ela parecia menor, mais frágil, mais humana. Você veio, murmurou. Assenti. Me aproximei devagar. Como você tá? Ela soltou um riso sem força. Ridícula pergunta, né? Olha para mim. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Ela me olhou nos olhos. Por que você veio? Eu respirei fundo. Não sabia exatamente. Talvez por humanidade. Talvez por lembrar da menina que um dia dividia as figurinhas comigo. Talvez porque, mesmo depois de tudo, eu não conseguia ignorar que ela estava ali, caída, sozinha e pedindo ajuda. Porque ninguém merece passar por isso sozinha, ela. Virou o rosto, tentando conter as lágrimas. Eu machuquei tanta gente, Aline. Fui cruel com você. E agora não tem ninguém. Nem minha mãe me liga mais. Sabe o que é isso? Ser apagada da vida de todo mundo. Eu me aproximei e puxei a cadeira. Sentei ao lado dela. Sei. De outro jeito. Mas sei. Ela me olhou de novo. Por que você não me odeia? Engoli em seco. Porque o que você fez doeu. Muito. Mas eu aprendi que guardar ódio é como tomar veneno esperando que o outro morra. E, sinceramente, eu não quero ser amarga. Eu quero viver em paz. Ela chorou em silêncio. Eu fiquei ali, sem julgar, só ficando. Porque, às vezes, só ficar é o maior ato de humanidade que existe. A enfermeira voltou e disse que ela precisava descansar. Me levantei, peguei minha mochila e, antes de sair, ela murmurou. Você me salvou 2 vezes. Na escola, eu nunca esqueci aquele dia da apresentação. E agora, aqui. Obrigada. Balancei a cabeça, emocionada, mas sem palavras. Saí do hospital, com o coração pesado, mas estranhamente em paz. Naquele dia, escrevi no caderno. A justiça que mais dói não é a vingança, é a bondade de quem a gente feriu, porque ela mostra um espelho. E às vezes, a gente não gosta do que vê. Nos dias seguintes, não consegui parar de pensar naquilo, na cena no hospital, no jeito que Giovanna segurava meu olhar como quem se agarra à última chance. Não era só sobre saúde, era sobre solidão. Sobre a vida inteira dela, desabando, sem ninguém por perto. E por mais estranho que parecesse, era a mim que ela chamava. Justo eu. No fim da semana, recebi uma ligação do hospital. Era a assistente social. Aline? Desculpa incomodar. Giovanna recebeu alta, mas estamos com um problema. Ela não tem para onde ir. Nenhum parente atendeu. Tentamos contato com a mãe, que mora em outro estado, mas ela se recusou a buscá-la. A Giovanna nos deu seu nome. Você poderia vir conversar conosco? A voz da mulher era cuidadosa, mas direta. Eu desliguei o telefone e sentei no sofá da recepção, do consultório onde trabalhava. Fiquei ali, imóvel. O mundo girando em volta, mas minha cabeça presa num looping, me pedindo para decidir. Liguei para minha mãe. Mãe, lembra da Giovanna? Ela demorou para responder. Lembro sim. Aquela que te fez tanto mal, engoli em seco.
Ela tá doente. E sozinha. O hospital pediu para eu ir lá. Ela não tem para onde ir. Minha mãe ficou em silêncio por alguns segundos, depois disse: Filha, o mundo precisa de gente que saiba perdoar, mas também de gente que saiba se proteger. Vai com o coração, mas não esquece quem você é. A frase ficou na minha mente até eu chegar ao hospital. Giovanna estava sentada numa cadeira de rodas, cabelo preso com um elástico frouxo, olhar cansado. Quando me viu, tentou sorrir, mas os olhos diziam o contrário. Ela estava envergonhada, quebrada e talvez arrependida. Oi, disse ela, quase sussurrando. Assenti com a cabeça. Oi, assistente social explicou a situação. Giovanna precisava de repouso por mais alguns dias. Não podia ficar sozinha. E a única pessoa que se dispôs a ser responsável por ela fui eu. Assinei os papéis com mãos trêmulas. Não sabia se era loucura ou compaixão, mas dentro de mim, algo dizia que aquele momento não era por acaso. Levei Giovanna para casa. Minha mãe a recebeu com um sorriso contido e um cobertor nas mãos. Não falou muito, mas seu olhar dizia tudo. Eu confio em você. Giovanna dormiu no quarto de hóspedes. E nos dias que se seguiram, a casa ficou diferente. Silenciosa, como se tudo andasse nas pontas dos pés. Eu preparava o café, ela ajudava a pôr a mesa. Às vezes trocávamos olhares, mas poucas palavras. Até que numa noite ela bateu na porta do meu quarto. Posso? Perguntou. Assenti. Ela entrou devagar, segurando uma caixa de papelão velha. Sentou-se na beirada da cama. Eu queria te dar isso. É o que me restou. Minhas cartas antigas, fotos, algumas coisas do tempo que a gente era criança. Abri a caixa com cuidado. Lá dentro, entre recortes de revistas e papel de bala, havia uma foto nossa, no quintal da casa da minha avó, com vestidos floridos e os pés sujos de terra. Sorrindo. Eu não sei o que deu em mim, Aline, ela disse com a voz embargada. Eu fui horrível. Achei que, ficando rica, precisava apagar o que eu era. E você? Era o lembrete da menina pobre que eu queria enterrar. Ela chorava. Mas quando tudo caiu, foi você que apareceu. Fiquei em silêncio por alguns instantes. Depois respirei fundo. Eu te perdoo, Giovanna. Ela me olhou surpresa. Mas não porque eu esqueci. É porque eu decidi viver sem carregar esse peso. Ela caiu no choro de novo. Mas dessa vez havia alívio. Havia redenção. Naquela noite, escrevi no caderno: o perdão não é um presente para quem nos machuca, é a chave que liberta quem decide não viver preso a isso. E eu decidi ser livre. Depois daquela noite, as coisas mudaram. Não de forma mágica, como nos filmes, mas de forma sutil e real, como a vida costuma fazer. Giovanna passou a ajudar mais em casa. Lavava a louça, colocava a mesa e até ofereceu ajuda nas contas. Minha mãe, sempre sábia, a tratava com educação, mas mantinha certa distância. Era como se dissesse: o passado não se esquece, mas o presente pode ensinar. Giovanna falava pouco, mas quando falava, vinha com verdades. Me contava sobre a pressão que sofreu da própria família para virar alguém, sobre como passou, a achar que valor se media por curtidas e grifes, sobre como, no fundo, se sentia sozinha há anos, mesmo cercada de gente. Eu escutava, não por pena, mas porque havia algo de libertador em ver alguém se despindo da própria arrogância. Em um domingo à tarde, estávamos as duas sentadas na varanda. O céu estava alaranjado, o vento soprava leve. Ela segurava uma caneca de chá e, de repente, disse: Você sabia que eu quase não vim aquele dia no consultório? Olhei surpresa. Por quê? Tava com vergonha. Eu tinha vergonha de olhar na sua cara, de admitir que a vida me quebrou. Mas alguma coisa me dizia que você seria a única pessoa capaz de não rir de mim naquele estado. Fiquei em silêncio, porque eu entendia. Às vezes, a gente procura justamente quem viu o nosso pior, não para pedir desculpa, mas para ver se ainda é possível ser olhado com dignidade. Aline, você me deu uma chance, mesmo depois de tudo.
Eu não vou esquecer. Disso nunca, ela chorou. E eu deixei, porque às vezes o choro não é fraqueza, é cura. Nos dias seguintes, Giovanna decidiu voltar para o interior, onde a avó materna morava. Queria recomeçar perto de alguém que a amava de verdade. Não pediu minha opinião, mas me chamou na noite anterior à partida. Aline, eu queria te pedir uma coisa. Pode falar, ela segurou minha mão com força. Não deixe esse mundo te endurecer. Tem gente que vai te ferir, vai zombar de você, vai virar as costas. Mas você tem algo que eu demorei anos para entender que era raro. Você sabe amar mesmo quando tem motivo para odiar. Me emocionei, mas não chorei. Segurei firme, porque aquilo não era despedida, era entrega. E se um dia eu voltar, espero que seja como alguém que você possa chamar de amiga. De verdade, dessa vez. No dia seguinte, a vi partir com uma mochila nas costas e o olhar mais leve, como se finalmente tivesse deixado parte do peso para trás. Fiquei dias com o coração apertado, não de saudade, mas de uma estranha sensação de missão cumprida. E mais tarde, percebi que perdoar não tinha sido sobre Giovanna. Tinha sido sobre mim. Eu escolhi ser livre. Escolhi não carregar mágoas como armaduras. Escolhi a paz. Meses depois, recebi uma carta, escrita à mão, daquelas que a gente quase não vê mais. Era dela. Contava que estava trabalhando numa escola pública do interior, ajudando com reforço escolar, que dava aulas de redação e que às vezes contava nossa história, sem citar nomes, para ensinar sobre empatia, orgulho e recomeço. Na carta, ela terminou assim: Você foi meu espelho, Aline. Mas ao contrário, enquanto eu fugia de mim, você me mostrou quem eu devia ter sido. Obrigada por ser a ponte entre quem eu era e quem ainda posso me tornar. Fechei a carta com os olhos marejados e, como sempre, escrevi no meu caderno: Algumas pessoas nos machucam, outras nos curam, e algumas fazem as duas coisas. Ali, naquele fim de tarde comum, olhando pela janela do quarto, eu entendi de vez: perdão é a escolha mais silenciosa, mas também a mais poderosa. Às vezes, a vida nos coloca diante de pessoas que nos machucaram, não para nos fazer sofrer de novo, mas para testar o quanto a gente cresceu. Porque perdoar não é esquecer o que fizeram com a gente, é escolher não carregar mais aquilo que nos feriu. É abrir mão da dor, não por quem nos machucou, mas por nós mesmos. Perdoar é olhar para trás sem deixar que o passado grite mais alto do que o presente. É entender que tem gente que vai embora da nossa vida sem pedir desculpas. Mas isso não significa que a gente precise continuar preso. A mágoa. A Aline teve motivos de sobra para virar as costas, mas escolheu ficar. Não por fraqueza, mas por força. Porque perdoar exige coragem. E quem perdoa, não esquece, mas transforma a dor em aprendizado, e isso ninguém pode tirar de você. A maior justiça não está em ver o outro sofrer. Está em ver que você seguiu em frente, leve, de cabeça erguida, com o coração inteiro, mesmo que tenha sido quebrado antes. E você? O que faria no lugar da Aline? Você conseguiria perdoar? Ou viraria as costas? Clique no vídeo que está na tela para continuar essa jornada de reflexão e descobrir mais histórias que tocam o coração e curam feridas que a gente nem sabia que ainda estavam abertas. Se inscreva no canal se você acredita que ainda existe espaço no mundo para bondade, humanidade e recomeços verdadeiros. Te espero na próxima história.